Pessoal, nossa aula de hoje é sobre processos de transferência de calor. Lembrando que existe uma diferença entre as definições de temperatura e calor. Vamos relembrar. Temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo, de um objeto, das partículas de um objeto. E calor é a transferência espontânea de energia entre os corpos, causada pela diferença de temperatura. Durante o processo de transferência de calor, a tendência é os corpos entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, elas alcançarem uma mesma temperatura. Nós vamos falar aqui sobre 3 processos de transferência de calor. E o primeiro deles é o processo de condução. Condução é o processo de transferência de calor que acontece pelo contato direto entre os corpos, entre 2 objetos ou mais. E vale ressaltar que a condução depende de um meio material. Podemos usar como exemplo aquele refrigerante que é colocado em um isopor cheio de gelo para poder refrigerá-lo, ou ainda um ovo sendo frito em uma frigideira. Nos 2 casos, o processo de condução térmica é o responsável por ser possível gelar o refrigerante e fritar o ovo. Nesse processo, existem alguns fatores, algumas coisas que podem dificultar ou facilitar a transferência de energia entre os objetos, e nós chamamos de variáveis que influenciam a condução. A primeira variável que vamos citar é o tipo de material envolvido. Alguns materiais conduzem bem e outros conduzem mal o calor. Os que conduzem bem nós chamamos de condutores térmicos e destacamos entre eles os metais. Em contrapartida, os maus condutores são chamados de isolantes térmicos e podemos destacar como isolantes térmicos a madeira, o plástico, a borracha, entre outros. Outra variável que interfere na transferência de energia é a área de contato. Também tem um intervalo de tempo que os objetos ficam em contato, a diferença de temperatura dos corpos envolvidos no processo e também algo que interfere na transferência de energia é a espessura dos materiais. Isso pode explicar por que é mais fácil queimar o arroz quando ele é feito em uma panela mais fina do que mais grossa de alumínio. Agora nós vamos falar do processo de convecção, que é o processo de transferência de calor em que a energia é transferida pelo movimento de um fluido, de um líquido ou de um gás, entre uma fonte quente e uma fonte fria. Esse processo é utilizado no funcionamento da geladeira. Normalmente, o congelador fica na parte de cima do aparelho, pois o ar frio é mais denso do que o ar quente, e por causa da diferença de densidade, o ar frio, tirado pelo congelador, desce e o ar quente sobe, criando um ciclo. Ar frio descendo, ar quente subindo, até o ponto que o ar interno da geladeira entre em equilíbrio térmico. Quanto mais se abre a geladeira, mais ar quente entra e aumenta o processo de convecção dentro dela. Isso faz com que se consuma mais energia elétrica. Antes que me esqueça, hoje existem algumas geladeiras que têm sistema de ventilação forçada. Talvez seja por isso que fabricam geladeiras com congelador embaixo. E por último, nós vamos falar sobre o processo de irradiação. Irradiação é o processo de transferência de calor em que a energia é transferida por radiação eletromagnética. Sim, o mesmo tipo de radiação fornecida pelo Sol. Mas também é utilizado no forno micro-ondas. A radiação é usada para aquecer ou cozinhar alimentos. O micro-ondas excitam as moléculas de água presentes nos alimentos, aumentando seu estado de agitação e assim elevando a temperatura do alimento no interior do forno. Por hoje é só. Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Até a próxima.